meus amores, eu sou a professora Flor e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Espero que tenhamos um bom aproveitamento. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui com figuras geométricas espaciais, que são prismas e pirâmides. O que nós vamos estudar entre prismas e pirâmides? Nós vamos fazer o reconhecimento, vamos representar, fazer as representações, as planificações e as características dos prismas e das pirâmides, certo? Então, olha só, geometria espacial, prisma. Então, primeiro vamos tratar dos prismas. O que são prismas? São todos os poliedros convexos, onde duas de suas bases estão em planos paralelos. O que é isso? Então, aqui está um prisma, ó, fiz com uma caixinha. O que que é? Ó, base e a outra base, ó, tá vendo? As bases estão aqui, então elas estão paralelas, uma do lado da outra e não vão se encontrar essas duas bases aqui, certo? Pois muito bem. Então, continuando aqui, e as outras faces laterais compõem também, estão em um paralelogramo, né? Então, o que que é isso? Ó, mostrando aqui de novo o nosso trabalhinho, né? Então, base, base e as faces laterais, ó. As faces laterais são paralelogramos. O que que é paralelogramos nesse caso? É esse retângulo aqui, ó. São paralelogramos, tá certo? Então, as faces laterais do prisma são paralelogramos, ó, tá vendo? Continuando aqui o texto, né, tá falando também que os prismas, eles fazem parte dos polígonos, né, por causa das suas bases. E como é que eles recebem esses nomes? Os prismas dependem das bases para serem nomeados. Então, o nome de cada polígono é de acordo à base de cada um deles. Vamos mostrar aqui na sua apostila, ó, vou subir um pouquinho mais aqui e vou mostrar. Ó, então, aqui nós temos aqui alguns exemplos, né, de prismas, que é esse aqui é o mesmo que eu mostrei lá, que eu fiz com a caixinha, né? Então, aqui nós temos, ó, a base dele é triangular. Então, prisma triangular. Tá vendo? A base é que define o nome do prisma. Então, olha só, possui a base em forma de triângulos, que são 3 lados, ó, 3 lados, por isso triângulo. O outro prisma aqui tá mostrando a base dele é quadrada, ó. Então, prisma quadrangular. Tá? Porque tem a base no formato quadrado e possui 4 lados. O outro, um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. O que que é pentágono? 5 lados, ó, iguais, tá vendo? Aqui nós temos o prisma hexagonal, porque a base tem 6 lados. Heptagonal tem 7 lados, ó. Conta direitinho aí que dá 7. E o octogonal, porque tem 8 lados. Então, o prisma recebe o nome por causa do formato de suas bases, certo? Tem um link aqui na sua apostila, ó. Esse link aqui, que se você acessar, você vai ver lá na internet alguns prismas lá mostrando para você, tá? Se você tiver interesse, pode entrar aí para ver. Agora, nós vamos ver as planificações dos prismas. Senhor, o que é isso? O que é uma planificação, né? Planificação é quando a gente desmonta, quando a gente abre o prisma, né? Então, aqui ele está fechado, ó, ele está montado, é um prisma pentagonal. E aí, quando é que ele se torna plano? Quando nós abrimos ele. Aqui está mostrando a planificação dele aqui abaixo, ó. Deixa eu tirar aqui para mostrar para você. Ó, tá vendo? Aqui ele está fechado e aqui ele está planificado. Nós abrimos ele.
Para planificar, é só abrir, ó. Então, vou pegar aqui uma tesourinha e vou abrir aqui as laterais, ó, para você ver que é só abrir para planificar, certo? Olha só, né? Aqui está, ó. Abri todas as laterais e aí ele planificou. Então, como é que é a planificação desse prisma, ó? Eu tenho um retângulo, 2, 3, um triângulo e outro triângulo. Então, eu tenho 2 triângulos e 3 retângulos. Então, aqui está planificado, porque eu abri. Agora, vamos montar, ó. Montar novamente, eu vou fechando, fecho a base, fecho a outra base aqui, ó. Então, ele fechou novamente, então, eu montei novamente o prisma de base triangular, porque aqui a base é um triângulo, tá vendo? O mesmo acontece com qualquer outro prisma, independente da base. Esse de base pentagonal, que é um pentágono, ele abre e vai ficar desta forma, ó. Certo? Agora, vamos falar das pirâmides. As pirâmides também são sólidos geométricos, ó, espaciais. Então, o que é a pirâmide? Tá aqui explicando, ó. Pirâmides são figuras geométricas que aparecem com frequência, principalmente na arquitetura. As pirâmides são sólidos geométricos construídos no espaço com base em um polígono do plano e um ponto fora desse plano. Do mesmo modo como nomeamos prismas de acordo com o polígono da base, também nomeamos as pirâmides seguindo a mesma ideia. Por exemplo, se tem uma pirâmide que possui a base um triângulo, ela é chamada de pirâmide de base triangular. Agora, se uma pirâmide possui como base um quadrilátero, é chamada de pirâmide de base quadrangular. E assim por diante. Eu trouxe aqui algumas pirâmides para mostrar para você, ó. Eu tenho essa pirâmide, que a base dela é triangular, então é uma pirâmide triangular. Já tenho essa outra pirâmide, ó, que a base dela é o quê? Ó, quadrada. Então, é uma pirâmide quadrangular. Tem uma outra pequenininha, ó, olha que gracinha, né? Essa também, a base dela é triangular, ó. Então, é o mesmo formato dessa, ó. Então, estas duas são pirâmides triangulares, certo? E assim sucessivamente. Agora, vamos para as planificações das pirâmides, ó. Então, aqui tá mostrando uma pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal que tem 5 lados e hexagonal que tem 6 lados. A planificação é da mesma forma que os prismas, né? Então, para fazer a planificação da pirâmide, nós precisamos abrir essa pirâmide. Mostrando aqui para você, ó, eu fiz aqui uma planificação de uma pirâmide triangular, ó, tá vendo? Quando eu fecho, ela vira essa outra piramidezinha aqui que eu tinha mostrado anterior, ó. Então, a planificação é quando eu abro todas elas, ó. Então, eu tenho um triângulo, 2, 3 e 4 triângulos, que é o triângulo da base. Então, uma pirâmide triangular, quantas faces ela tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 faces. Quando eu abro, dá para perceber direitinho, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Então, percebe-se direitinho, ó, os 4 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Tem uma outra pirâmide de base quadrada, que é essa, ó. Pirâmide de base quadrada. Eu trouxe ela aqui, eu fiz até com a caixinha de leite, ó. Caixinha de leite, caixinha de suco, que eu já aproveitei a base dela, que é quadrada, ó, tá vendo?
Aproveitei o fundo da caixinha que é quadrada. E aí, eu cortei as laterais em formato de triângulo, ó. Tá vendo? Ó, triângulo, triângulo, tá? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, ficou o formato assim. Então, ficou um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aí, quando a gente fecha, ó, vai formar uma pirâmide de base quadrada. Tá vendo? Uma pirâmide de base quadrada. Então, a pirâmide de base quadrada, ela tem quantas faces triangulares, ó? 1, 2, 3, 4. E uma base quadrada. Quando a gente abre ela, dá para perceber direitinho os 4 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos. E no meio, ó, e no meio, que é a base quadrada, certo? Muito bem, aqui na sua apostila, mostrando para você, né? Tem algumas planificações, ó. Então, eu tenho aqui a pirâmide de base pentagonal, que são 5 lados. Aqui está a planificação dela. Quando a gente abre as laterais dela, ela fica parecendo uma estrela, tá vendo, ó? Tem 5 pontas, porque a base tem 5 lados, tá? A pirâmide triangular, que eu mostrei para você, ela tem 4 triângulos, ó, porque a base também é um triângulo, ó. Então, 1, 2, 3, 4 triângulos. Essa é a planificação da pirâmide triangular. A planificação da pirâmide quadrada, que foi aquela que eu mostrei com a caixinha de leite, então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos que ficam nas laterais e a base que é quadrada, certo? Também tem uma parte bem interessante que a gente pode fazer mostrando nas planificações. Vejam só. Ó, mostrando aqui na nossa piramidezinha pequenininha, a gente pode ver aqui, ó, claramente as faces, cada lado é uma face. Essa pontinha aqui, ó, é o vértice, tá? Vértice, face, e aqui dentro, ó, no cantinho, mostrando aqui dentro, ó, seria o ângulo. Lembra da aula passada que nós estudamos os ângulos? Ó, então, aqui dentro é o ângulo interno e ângulo interno. Só relembrando aí a aula passada, né? Então, aqui está mostrando para você aí as faces. Então, se perguntar quantas faces tem uma pirâmide de base triangular? 1, 2, 3, 4 faces. Quantos vértices? Ó, 1, 2, 3, e lembrando que tem um pequenininho aqui ainda em cima, ó, 4. Então, a pirâmide triangular, deixa eu mostrar ela fechadinha aqui, ó. A pirâmide triangular, ela tem 4 faces e 4 vértices, tá bom? Quais as atividades que você vai fazer? Pode responder aqui mesmo na apostila, ó. Tem espaço para responder aqui, você pode responder aqui mesmo. Coloca seu nomezinho aqui, ó. Pode colocar seu nomezinho aqui e a turma. E aí, tira foto e me manda dessas atividades. Da 9, da 10, 11 e 12, certo? Estarei aguardando. E qualquer dúvida é só me chamar.